Queridos, vamos abrir a Escritura na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 15, tá? Do 15 em diante. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem cotidianamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Até o 22, tá bom? Queridos, veja bem, o final desta epístola, é importante nós relembrarmos o fato de que essa epístola, ela é uma carta para novos convertidos, né? É uma carta para novos crentes. Paulo escreve essa carta para uma igreja recém-nascida, talvez ali com 6 meses, 1 ano no máximo que aquela igreja tinha sido estabelecida, né, na cidade de Tessalônica, na Grécia. E agora Paulo escreve a esses irmãos com vistas a fortalecer a fé desses irmãos e a instruí-los na verdade. Agora, o fato é que, embora seja uma carta a novos convertidos, o seu conteúdo é necessário para todos os convertidos, até mesmo para aqueles que já são velhos convertidos, né? E sobretudo para a igreja do século 20 ou 21, né? Porque é uma igreja que está aí na ponta de 2 milênios de história de igreja, 2000 anos de história de igreja, mas a igreja dos dias atuais, ou da atualidade, é uma igreja que perdeu de vista em muito a essência do evangelho. Porque o evangelho não é meramente uma boa notícia. Se você perguntar a alguém, a um teólogo, a alguém que conheça alguma coisa de grego, e perguntar o que é evangelho, ele dirá: o evangelho é a boa notícia de Deus ao homem, de que Deus já enviou o Messias ao mundo, já enviou salvação. Então o evangelho tem esse aspecto de boa notícia? Tem. Mas o evangelho é, na verdade, Paulo vai dar essa definição no livro de Romanos, capítulo 1, salvo engano, no versículo 17, dizendo que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. E se você perguntar então para o mesmo apóstolo Paulo, agora na primeira carta aos Coríntios, perguntar se o evangelho é o poder de Deus, e o que é então o poder de Deus? Paulo vai dizer que o Cristo de Deus, que Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação do homem. Então, o evangelho é sobretudo e acima de qualquer designação, de qualquer dicionário, de qualquer filologia, o evangelho é uma pessoa. O evangelho é o próprio Cristo. Portanto, devemos olhar para o evangelho não como uma mera notícia. Sim, evangelho é uma notícia. O próprio Cristo, enquanto a palavra de Deus, é uma mensagem. Agora, esse evangelho, enquanto Cristo, é tudo aquilo que ele é, na sua própria natureza, na sua própria essência, nos seus próprios atributos. De modo que quando alguém recebe o evangelho, e se ele faz esse receber não dogmaticamente, não como uma tradição, como um costume, mas ele recebe a Cristo no seu coração, exercendo fé de fato na pessoa e obra de Jesus, então agora o evangelho passa a habitar o seu coração, e a tendência é que o evangelho vá ganhando a sua alma pouco a pouco, no sentido de que os atributos de Cristo, a própria natureza de Cristo vai sendo trabalhada em nós.
na nossa mente, nas nossas vontades, nas nossas emoções, não é? No nosso entendimento, no nosso coração. E aí Cristo começa a se expressar e se manifestar por nosso intermédio. Por isso que eu estou frisando que o Evangelho é uma pessoa. Quem recebe o Evangelho recebe uma pessoa para dentro de si, no sentido de que o Cristo de Deus passa não somente a estar presente na pessoa, mas ele faz habitação. E agora então esse Evangelho se manifesta em muitas obras, em muitas atitudes. Estranho, alguém pode perguntar, associar Evangelho a obras, né? Mas devemos nos lembrar de que as obras de que a Bíblia condena são as obras da lei, ou qualquer outro tipo de obra que seja meramente externa, como mecanismo de quem procura se auto-justificar diante de Deus. Não é o caso das obras de Cristo, como Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9 e 10. Sobretudo no 10 ele vai dizer que nós que recebemos a Cristo por meio da fé, nós que recebemos a salvação por meio da fé, nós agora somos praticantes de boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, talvez em razão da dicotomia fé e obras, historicamente chancelado, marcado na história do protestantismo, né, no século XVI em diante, as pessoas, quando falam do Evangelho, não pensam no fato de que o Evangelho, ele é Deus trabalhado dentro de nós para nos levar a um viver, a um tipo de vida, um estilo de vida, não um mero estilo enquanto meras práticas, mas a um modo de vida que seja a expressão do Evangelho, a expressão de Cristo. Por isso que neste finalzinho de 1 Tessalonicenses, nós dizíamos aqui há algumas semanas que nós poderíamos dar um título, ao invés de instruções finais, aí no versículo 12 do capítulo 5, nós falarmos sobre o evangelho prático, não é? No mundo real, que não canso de repetir, foi um tema pensado pelo irmão Marcinho, de uma pregação que ele fez, um tema maravilhoso, viu, Marcinho? Parabéns. Um tema maravilhoso. É uma expressão que só o próprio tema, falando do tema, já dá para fazer até uma conferência bíblica, de tão rico que é a ideia, né? O evangelho prático, né? No mundo real, no mundo concreto, no mundo das relações, no mundo da existência, né? No mundo em que o sangue quente pulsa vivo nas nossas veias do dia a dia, no âmbito familiar, no âmbito das nossas relações no trabalho, socialmente, em qualquer lugar, esse espírito do Evangelho, ele deseja ser manifestado e ele precisa ser manifestado por nosso intermédio. Daí, nós chamamos essa porção de Evangelho prático, porque Paulo nos dá vários conselhos e vários mandamentos, não é, com respeito à vida cristã. Entendendo o mandamento como sendo uma sinalização, porque não é possível que nenhum de nós atendamos a algum mandamento que não esteja intrinsecamente trabalhado dentro de nós. A grande questão que eu poderia colocar aqui para os irmãos entenderem, uma preocupação que nós temos, é que o mesmo erro que os judeus cometeram no seu tempo, a igreja de Jesus tem cometido e praticado ao longo da sua história. Qual foi o erro dos judeus? Ora, quando eles receberam, os hebreus receberam de Moisés a lei no Monte Sinai, havia ali uma série de preceitos bons, que eram a expressão do bem, obviamente, né? Mas o fato que o que eles não entenderam, e até hoje me parece que não entendem, e muitos cristãos também não entendem, é que é impossível que o homem tocado pelo pecado, o homem sob a força do pecado, é impossível que ele obedeça a mandamentos, por melhores que sejam, uma vez externos
ao homem. Então, o que os hebreus não entenderam é que a mera letra, embora traduza coisas santas, justas e boas, não tem o poder de mudar o coração do homem, de mudar as inclinações do homem, de trabalhar a sua consciência, o seu coração e fazê-lo uma nova criatura. Não tem o poder. O livro de Hebreus diz claramente isso, o livro dos Gálatas também diz isso, o livro de Romanos diz isso claramente, que a lei é impotente. Qualquer mandamento que seja, mesmo mandamentos do Novo Testamento, são, enquanto letra, são incapazes de alterar o comportamento humano. Talvez seja essa a razão, ou seja, porque a igreja comete o mesmo erro, que nós também, muitas vezes, na boa vontade de obedecer o Evangelho de Jesus Cristo, de andar em conformidade ao Evangelho, nós nos frustramos. Isso porque a igreja, embora neotestamentária, embora no tempo da nova aliança, continua a cometer os mesmos erros que os hebreus cometeram. Qual erro seria mais exatamente? O erro de ter Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, ou seja, ter todo o cano do Novo Testamento como um manual, ou seja, continua sendo letra, ainda que sejam letras que falem da realidade de Cristo. Mas Paulo já nos advertiu dizendo em 2 Coríntios 3,17, ou melhor, 3, versículo 7, que a letra mata, e o que vivifica o homem é o Espírito da palavra. A letra mata, mas o Espírito da palavra, o Espírito da Escritura, vivifica. Lógico que alguém atento poderia dizer, pastor, mas você deve estar enganado, porque o texto lá de 2 Coríntios, capítulo 3, faz referência à antiga aliança. Então, o que mata é a lei de Moisés. Mas, observe o que Paulo está dizendo. A letra e o Espírito tem essa relação. Se a pessoa pega o Novo Testamento e agora, olhando para as letras impressas no papel branco, deseja simplesmente cumprir, você está também na letra. É preciso o Espírito da palavra dentro de nós para tornar a palavra viva em nós. Ou seja, o verbo que é a palavra se fez carne, e ele continua a desejar e a se encarnar em todo o coração que por ele deseja, que por ele clama, que nele exerce fé. Então, é basicamente o que está, por exemplo, lá em João capítulo 6, quando Jesus fala que a única maneira, e aí atentem, pode até anotar aí no cantinho da Bíblia, anota numa agenda, pode fazer um painel, um outdoor, é impossível que alguém seja salvo, que alguém possa entrar para a eternidade, para o gozo da vida eterna, sem que passe pelo processo único e exclusivo de tomar a Cristo para dentro de si, e a melhor metáfora desse tomar é o alimento. Por isso Jesus se apresenta como o pão da vida. Ele diz, se quiser ter vida eterna, a maneira é comendo o pão da vida. Quem come do pão da vida tem a vida eterna. Quem não come do pão da vida não tem a vida eterna. Os judeus ficaram um pouco embaralhados. Jesus explica melhor dizendo, não, para vocês entenderem, o pão que alimenta, o pão que dá vida ao homem é a minha carne e o meu sangue. Os judeus continuaram sem entender, pensando que Jesus estava dizendo de comer literalmente a carne e beber literalmente o seu sangue. Jesus então dá mais um passo na direção de esclarecer o assunto, dizendo que comer a sua carne e beber o seu sangue, que é o mesmo que comer o pão da vida, é receber as suas palavras para dentro de si. As minhas palavras são espírito e são vida. Daí, quando nós lemos as letras no papel branco dos 4 evangelhos, de Atos, das epístolas e do Apocalipse, você precisa ler como quem assimila o espírito daquelas palavras. O espírito de quem fala, o sentimento.
e exercer fé nessas palavras, fé na mensagem do Evangelho. Crer mesmo sem concordar é o primeiro passo. É o primeiro passo. Porque nós estamos dentro de um processo. E dentro desse processo, que é um processo de salvação, nós temos muito ainda da nossa cultura, do nosso tempo, de um modo de pensar e de interpretar e de agir no mundo. Então, às vezes, Jesus fala uma coisa que vem de encontro às minhas convicções. Mas eu preciso entender que Jesus é a verdade, que Ele é o caminho. E que se tem alguém errado e se tem alguém mentiroso, é o homem, não Jesus. Então, quando você começa a olhar para o Evangelho e ver esse contraste entre o que Jesus diz, o que Jesus pratica e o que você vive e pratica, esse contraste que vai gerar no primeiro momento uma angústia, uma tristeza, às vezes até um desânimo, já é um sinal de que a fé está aí. A fé está aí. Você então continua se envolvendo, continua lendo, até que com o passar do tempo você vai perceber que o contraste ainda existe, mas que agora você já pode admirar a Jesus. Você olha e fala, quão lindo é Jesus. Jesus é maravilhoso. Puxa, você passa a admirá-lo. E quando você começa a admirar a Cristo, logo você começa a desejar por Ele, desejar por aquele viver, por aquele Espírito. Isso já é a fé trabalhando o Evangelho em você. Daí o próximo passo, que eu acho o mais duro, o mais árduo, é quando o Espírito Santo torna a sua consciência sensível o suficiente para você, no seu dia a dia, nas relações mais prosaicas que existem, você começa a perceber a sua prática, que o seu falar não está adequado. Você começa a perceber que o seu agir não está adequado. E esse é o momento em que o Espírito Santo está lá ativamente dizendo para você, a cada momento, olha, isso não ficou legal, isso não pega bem para um cristão. Cristão não age assim, cristão não vive assim. Você fica tentando resistir ali, lutando, tentando achar uma explicação, uma justificativa, só que a sua consciência está sensível a tal ponto que a voz não para de falar. Não é uma voz de acusação, é uma voz de atração, mas não te deixa em paz. E aí você vai entrar num outro processo de arrependimento, quando você vai perceber que muitas ações suas praticadas precisam de reparo. É quando você começa a ver a necessidade de reparar algumas coisas. Porque algumas coisas que são ditas, né, precisam ser reparadas. Você pode ir à pessoa, falar, olha, eu falei assim, não ficou legal, não é assim que nós devemos nos tratar mutuamente, então me perdoe, eu vou me esforçar pela força do Espírito Santo para melhorar. Isso vai gerando em nós um novo caráter. É lento o processo, é lento, mas isso vai acontecendo. Então não existe um milagre no sentido de que você amanhã já será uma outra pessoa. Não, o Evangelho e a ação do Evangelho em nós segue todos esses passos que eu estou colocando. Outra ocasião eu vou fazer de maneira formal esses passos, quantos eu puder me lembrar e quantos eu puder elencar. Certamente eu não sei todos, porque nós estamos extraindo da própria Escritura e da própria experiência, e isso com o tempo vai sendo construído, né? Esse entendimento. Mas assim, com isso eu quero dizer, nós precisamos insistir no Evangelho. Essa é a questão. Muito bem. Para os irmãos que estão em casa entenderem, a irmã Silvia está colocando um aspecto muito importante, é que esse processo só acontece a partir do momento que nós fazemos a escolha do Evangelho.
Ou seja, essa ação do Espírito Santo não prescinde ou não acontece independentemente do homem. É verdade que é uma ação do Espírito Santo, mas a exemplo de Apocalipse 3,10, está lá Jesus dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Por que ele não abre logo essa porta? Ele não tem a chave para abrir? Por que Jesus não ali abre a maçaneta, não torce a maçaneta e não entra em nossa casa? Porque ele precisa que nós respondamos ao seu chamamento. E isso passa pelas nossas escolhas, certamente. Por isso que nós devemos insistir no Evangelho. Ou seja, devemos continuar no Evangelho. Ou seja, devemos ouvir o Evangelho e colocá-lo em prática na medida que nós vamos compreendendo, na medida que nós vamos percebendo esse agir, e então o Senhor vai nos ganhando pouco a pouco. Até que um dia possamos, como o apóstolo Paulo, poder dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E um desses mandamentos que o apóstolo Paulo nos dá aqui, que está no versículo 15, é: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. E aqui, queridos, estamos tocando no núcleo duro do Evangelho. Isso porque nós temos que entender isso e reconhecer. Nós ainda somos cheios de vingança, né? E às vezes nós não temos assim, a ideia da vingança. Às vezes não é o nome vingança que vem à nossa mente. Às vezes a gente não tem aquela raiva de espumar a boca contra o outro. Mas você, na sua naturalidade, na sua simplicidade, você não raras vezes acaba procedendo para com alguém que lhe fez o mal, com o mal. Tipo assim, você não se vinga, você desconta. Não é? Não, eu não sou uma pessoa vingativa, eu só desconto. E ainda tem esse detalhe, e ainda dar a isso o nome de a prática da justiça. Estou retribuindo justamente. Aí eu pergunto para os irmãos, respondam-me: pagar o mal com o mal? Agora, ouçam-me bem, e eu quero que vocês respondam com o vosso próprio coração. Não vai responder resposta de crente em igreja não, porque crente nos cultos mentem. Crente mente. Para de bobagem. Amém, irmãos? Quem dá filha? Amém. Fale a verdade. Falar a verdade é sempre o primeiro passo para a mudança. Pagar o mal com o mal. No caso, pagar aquilo que você recebeu na mesma medida. Isso é justo ou é injusto? Então os irmãos acham que é justo, né? Muito bem. É justo? Digamos assim, alguém, digamos assim, dá um exemplo prático, pessoal. Alguém pegou R$1.000 com você emprestado. Perfeito ou não? E ela não te pagou. Não te pagou. Ok? Posteriormente você vai a essa pessoa, fala: pai, eu estou precisando de um notebook emprestado, só redigir um documento e já te devolvo. Ele empresta um notebook para você, a pessoa que te deve os 1.000. Você pegou emprestado com ela o notebook. E você, num momento de iluminação, lembra dos 1.000 e se dá conta que o notebook tem um valor exatamente de R$1.000. Você acha justo que você não devolva para ela o notebook? Tudo bem, mas vamos lá. O que eu quero trabalhar aqui é o conceito de justiça. Mas assim, você não acha justo que a pessoa agora pague para você deste modo? Não é justo, é injusto. Ou não é correto? O Marcinho está trazendo a diferença entre correto e justo. É justo ou injusto?
Não, que vai, né? Tá bom, então vamos mudar a pergunta. Agora vocês vão fazer. A pessoa deve R$1.000 para você e ela não te paga. E você perdoa. Tá bom. É justo que ela não te pague os R$1.000? Não. O perdão, nesse caso, não está para a justiça, né, pessoal? A irmã Silva está dando um exemplo de alguém que pega um dinheiro emprestado com ela ou com qualquer outra pessoa. A pessoa não paga, ela pode até perdoar, mas também não empresta mais. Enfim, queridos, quando eu perguntei se é justo pagar o mal com o mal, né, aí a resposta da maioria de vocês é que, humanamente falando, é justo. É porque nós estamos sempre exigindo e cobrando a justiça diariamente. A gente cobra a justiça do país, ou melhor, dos governantes, a gente cobra a justiça no trabalho, a gente cobra justiça na igreja, justiça no trânsito. Nós somos, na verdade, muitos justiceiros, na verdade. A grande questão é que o nosso conceito de justiça, geralmente, ele só é invocado quando você é a vítima dentro do processo. Quando você é o causador, aí você apela para a misericórdia, para a clemência, para o perdão, para o coração. Vocês não têm coração, vocês não pensam em mim, não é justo que a pessoa sofra isso em razão daquilo. E isso porque o nosso paradigma de interpretação do que é bom ou mal, do que é justo ou injusto, depende do lugar onde nós estamos. Se somos as vítimas, ou se somos os que causam a injustiça. Isso é muito normal e natural que aconteça, não é? Eu dei um exemplo no estudo bíblico que nós estávamos agora dando na segunda-feira, e eu achei ele muito interessante. Às vezes você está numa fila, uma pessoa está numa fila de transplante de órgãos, ela precisa de um fígado. Quantas pessoas não morrem na fila de um transplante porque não chegou a sua vez, não conseguiu o fígado a tempo, não conseguiu a tempo, morreu na fila. Mas de repente, aí você acha justo que exista fila, e tem que ter mesmo, porque ninguém é melhor do que ninguém, e que ninguém deva furar a fila. Furar a fila não é correto. Até o dia que você precisa de um fígado, e você conhece uma pessoa que pode te colocar no primeiro lugar da fila. E aí, como é a sua vida que está em risco, na verdade, nós nem queremos pensar na possibilidade de uma situação dessa, de que você vai pegar o fígado. Você vai comer o fígado do outro, né? E o pior, vamos ainda dizer que Deus abriu as portas, que Deus levantou um vaso, Deus usou uma pessoa para ajudar. E eu não quero aqui jamais trazer nenhuma lição de moralismo, não. Vamos pensar só no Evangelho. Tudo isso é muito pessoal, tá, queridos? Tudo isso é muito pessoal. Não se sinta constrangido por isso, se você já furou fila, ou se você está furando fila neste momento. Não se constranja, mas porque é um exemplo tão prático, porque agora se torna tudo muito justo, porque afinal você vai morrer, poxa. E isso quando a pessoa fala assim, não, eu sei que é injusto, eu sei que é errado, mas depois que eu receber o fígado, eu peço perdão ao Senhor, e é vida que segue. E é vida que segue. Mas eu dizia que o problema do conceito de justiça é que nós temos dois ou mais conceitos de justiça, nunca um só. Vai depender da posição em que você se encontra dentro de um processo e vai depender da gravidade do processo. Porque é muito simples você bancar de justo em situação banal. Aí você sai como o justo. Mas em situações que você vai levar uma vantagem muito grande, ou vai sofrer uma desvantagem muito grande, um prejuízo muito grande, e aí é onde os nossos conceitos começam a se relativizar. Mas o mais importante de tudo isso é que se o nosso conceito de bem e mal, de justo e de injusto, são conceitos relativos,
Como nós vamos definir o que é justo e o que não é justo? Você pode trazer um exemplo, você vai ter pessoas falando de um modo, outros de outro. Alguns vão invocar a lei, né? Uma lei positivada para poder apoiar ali o seu ato, né? Ou apoiar o seu conceito sobre justiça. Mas as leis mudam com frequência, e se muda a lei, aquilo que era injusto passa a ser justo, ou vice-versa. Você pode dizer que aquilo que é justo muda? Se o justo é passível de mudança por causa de uma lei, então o justo não pode ser justo. Porque aquilo que é justo hoje será injusto amanhã, ele nunca foi justo. Porque aquilo que é não se torna. E aquilo que é não foi, ele é. Ele sempre é. Então a justiça tem que ter um padrão que não muda. E o pior, às vezes tem uma lei num país que traduz a justiça daquele país, mas no outro país tem uma outra constituição, uma outra lei, contrária àquela do seu país, e que também é justiça segundo aquela lei daquele país, daquele local. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Portanto, quando falamos o que é justiça, temos que encontrar o parâmetro de justiça. Temos que encontrar o padrão de justiça. E para que não haja nenhuma dificuldade para nós que cremos na verdade, Deus é a própria justiça. Aquilo que está de acordo com Cristo. Aquilo que está de acordo com Deus. Ah, mas o que está de acordo com Deus? Esse Deus que ninguém jamais viu, ele se manifestou em carne. Quando falamos que Jesus é a chave hermenêutica, queremos dizer que ele é a chave de interpretação a todas as coisas, não somente da Bíblia Sagrada, não. Da minha vida, do meu proceder, do conceito de justiça, do conceito de bem, do conceito de mal, do conceito de justiça, do conceito de correto, do conceito de incorreto. Ele é, como diz a Escritura, a pedra angular. Então, tudo deve se adequar, né, neste compasso, ou melhor, neste esquadro que é o próprio Cristo. O esquadro, Jesus é a pedra de esquina, ele é esse esquadro, tem que se encaixar perfeitamente nessas linhas retas que é o próprio Jesus Cristo, o seu viver humano, o seu ensinamento. E de acordo com a justiça divina, pagar o mal com o mal é injusto. De acordo com a justiça divina. Essa justiça se manifestou ao mundo. Essa justiça, que é Deus, se fez carne. E quando essa justiça estava aqui vivendo na sua maior intensidade, que foi o momento da sua crucificação, o que Jesus mostrava não era nenhum mandamento, era apenas uma expressão do seu ser. Ele dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ou seja, a justiça leva em conta não somente o ato em si, mas leva em conta coisas que nós nem mesmo imaginamos que esteja na mente, no coração, os pensamentos, propósitos do coração. De modo, então, que o Cristo de Deus é, portanto, essa justiça divina que diz: não pagueis o mal com o mal. Olha o que Paulo diz, olha o modo como ele constrói. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. E aqui há uma coisa interessante. Por que eu trouxe aqui para o lado da justiça? Por que trouxe para o lado da justiça? Porque, infelizmente, na teologia convencional, quando os crentes constroem, né, os teólogos constroem o dogma do pecado, o dogma do perdão, da redenção, eles vão dizer assim: olha, Deus perdoa porque Ele é amor, mas a dívida tem que ser paga porque Ele é justiça. Ou seja, os cristãos entendem que a justiça divina, ela sempre requer
pagamento. E aí eu pergunto aos irmãos, seria este mandamento, não pagueis o mal com o mal, aplicável somente aos homens? Quer dizer, é tipo os fariseus, né? Façam o que eu digo, mas não o que eu faço. Jesus diz isso em Mateus capítulo 23. Façam o que eles dizem, mas vocês não façam aquilo que eles fazem, porque eles falavam, mas não praticavam. Vamos trazer essa ideia para Deus? Deus fala para os homens que são fracos, pecadores, dizendo, não pague o mal com o mal, mas quanto a mim eu pago o mal com o mal. Deus não pode pagar o mal com o mal. Como eu dizia agora há pouco, não é uma questão de mandamento, é uma questão do ser. O ser divino que é justo, a natureza justa de Deus não paga o mal com o mal. Quando o crente, ou o homem em geral, ele alcança a prática deste não pagueis o mal com o mal, na verdade ele não está cumprindo o mandamento, ele está manifestando e exteriorizando os atributos de Cristo. Deus jamais pode pagar o mal com o mal. Por que ele pagaria o mal? Por que ele pagaria o mal com o mal? Pagar o mal implica o quê? Que você reprova o que o outro fez, sim ou não? Se eu pago o mal com o mal, logo eu julgo que a ação que o camarada fez é má. Não, veja bem, vamos pensar. Quando alguém retribui o mal com o mal, quando ele retribui o mal, logo essa pessoa que está retribuindo o mal, certo? Ele julga que a ação que o outro praticou é má. Ou ele julga a ação boa? Ele julga má. Se eu julgo e condeno a ação do outro como má, e eu devolvo essa ação com outro mal, eu me igualo àquela pessoa. Então eu julgo a ação má, eu julgo que o outro é mau, e para eu devolver em justa medida, eu me torno tão mau quanto aquele que praticou contra mim o mal. Ambos, portanto, são maus. Então Deus não pode pagar o mal com o mal. E isso seria uma das coisas que para Deus é impossível. Ah, mas para Deus não tem impossível. Tem, e muita coisa é impossível. Você não pode pegar o texto lá de Lucas, que para Deus não há impossíveis, e generalizar. A Bíblia diz mesmo, por exemplo, em Hebreus capítulo 6, que é impossível que Deus minta. Impossível. Porque Deus não tem coisas, Deus não tem mandamentos para si, Deus não tem adereços. Os atributos de Deus não são como joias que Ele pode colocar e tirar. Deus é um todo indivisível, Deus é espírito. E, portanto, a verdade é parte constitutiva da essência de Deus. E no seu ser não há mentira. Então é impossível que Ele minta. Vocês entendem? É impossível. É como você, por exemplo, pegar uma luz, uma lâmpada, uma luz, e essa luz entrevecer, ao invés de iluminar. A luz não pode entrevecer, ela só pode iluminar. Se ela entrevecer, ela não é luz. Quando diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma, isso é o óbvio, isso é o paradoxo. Mas é lógico que se ele é luz não pode ter treva, porque se tiver treva na luz, a luz não é mais luz, ela agora é treva. Então Deus não pode pagar o mal com o mal, porque Ele é o próprio bem. E agora o Senhor, imagine só, eu vou falar apenas da experiência dos discípulos lá do primeiro século para cá, mas isso inclui toda a humanidade. Imagina Jesus chegando ali e chamando Pedro: Pedro, segue-me. O texto é bonito, né? Jesus chamando ali os apóstolos, os discípulos,
para segui-lo, mas esse chamamento aconteceu também conosco. E é tão belo quanto aquele chamamento. E o Senhor chama para quê, afinal? Para que Ele nos chama? Ele nos chama porque Ele quer nos conduzir de volta à casa do Pai. O que significa dizer que nós estamos tão distantes do Pai, tão separados do Pai no coração e na consciência, que agora a salvação nossa consiste em retornar. Na medida que você retorna, o seu coração passa a manifestar os atributos de Cristo. Então Ele nos chamou para dizer: olha, eu quero que você seja uma expressão minha para as outras pessoas. Para isso nós fomos chamados. Infelizmente, igreja se tornou um grande negócio. Não somente negócio financeiro, fala-se de igreja, fala de dinheiro, ganhar dinheiro, mas fala também de poder, fala de fama, fala de negócios no sentido de que o camarada, ele vai para a igreja e chega lá e ele se torna alguém. Ainda que seja o presidente da campanha do quilo, mas... E aí, esse seu igrejar vira um negócio, vira um jogo. De modo que toda a relação que a pessoa entende entre ele, Deus e igreja, é de ocupar um posto, fazer alguma coisa, ter alguma ocupação prática que me dê alguma responsabilidade, que eu decida alguma coisa. Por isso que as pessoas saem das suas comunidades com a mesma facilidade com que entraram. Elas entram e saem, desde que alguma coisa não esteja em harmonia com aquilo, com seus próprios desejos. E não sabe que a igreja não é um lugar para essas coisas. Na igreja pode até haver funções, como existem funções, porque tem que ter, afinal. Não tem como você não organizar as coisas, nós somos seres sociais, temos que nos organizar. Mas igreja é a reunião de todos aqueles que são chamados, que têm como prioridade essa expressão de Jesus. Por isso que a igreja converge, ou deve convergir, todas as coisas para esse diálogo que nós estamos tendo com a palavra de Deus, com o próprio Cristo. Ou seja, se você, porventura, é um cristão, se você, porventura, tem as suas orações, tem as suas ofertas, se você congrega em algum lugar, você não pode pensar no serviço cristão como sendo essas coisas em última instância. Essas coisas acontecem, mas você está envolvido nesta obra com vistas a alcançar a salvação da sua alma. Não a salvação do fogo para a glória, mas a salvação de si mesmo. É interessante que os cristãos orientais, ortodoxos, eles têm uma visão totalmente diferente de salvação das que os ocidentais possuem. Os ocidentais, quando pensam em salvação, eles pensam em ser livre de um lugar muito quente que pega fogo, e ser levado para um lugar muito agradável, com uma brisa muito suave, com canções muito suaves, anjinhos, liras, harpas, e glória, glória e aleluia. Isso é o ocidental. O oriental não, ele tem uma visão orgânica, ontológica. Eles sabem e entendem que a salvação é a nossa identificação com o divino. Ou seja, eu sou salvo de quê? Da minha identificação com o pecado. Eu sou salvo da minha identificação com o mal. Eu sou salvo da minha identificação com o velho Adão, com as coisas pecaminosas e perversas. Para então eu me identificar com o divino, que é a deificação do homem. A divinização do homem é o participar da natureza de Deus no sentido da expressão dessa natureza.
uma participação consciente, né, dessa natureza de Cristo em nós. Então, quando o Senhor trabalha a sua salvação em nós, e esse ministério pensa em conformidade com a visão teológica oriental, de que a salvação acontece é aqui, em mim, e não pode ser de outro modo. Eu costumo dizer sempre, se os crentes forem para o céu, do modo como eles querem e pensam que a salvação é ir para lá, ao invés de ir para o lago de fogo, o céu vai virar um verdadeiro inferno. Esse meu exemplo está bem batido, né? Mas é uma grande verdade. Imagina os crentes tudo lá com espírito de fariseu, de hipocrisia, de impureza, de esperteza, de avareza, de mentira, pagando mal com o mal. O céu vai virar uma coisa muito esquisita, né? Aí, segundo o pensamento deles, Deus vai ter que escolher um outro lugar para morar, porque não vai dar para continuar morando no céu. Eu falo segundo o pensamento deles, tá, pessoal? Bem, de todo modo, está aqui esse evangelho prático no mundo real, né? Esforçai-vos por não pagar o mal com o mal. Mas confesso aos irmãos que a vontade é de retribuir o mal com o mal. Ainda é vontade nossa. Ainda é vontade nossa. Quando nos vemos diante de uma situação, aí é a hora que você, né? Aí você precisa se voltar para dentro de si, resgatar o espírito do Evangelho, pedir graça a Deus, pedir misericórdia, mas nós vamos vencendo, tá, amados? Nós vamos vencendo. Pouco a pouco nós vamos vencendo. E Paulo então continua dizendo no versículo 16: alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. E aqui, meus queridos, é preciso uma palavra de equilíbrio. Porque como assim alegrar-se sempre? Como assim? É possível? Está todo dia, alegria, todo dia sorrindo, todo dia naquela euforia. Devemos entender que a paz que Jesus dá e a alegria que Jesus dá não é a paz que o mundo tem, nem tampouco a alegria que o mundo tem. E talvez eu precisaria fazer aqui uma diferença entre alegria e felicidade, não é? Lógico, o texto é muito econômico, mas precisamos entender mais profundamente, porque é possível alguém feliz que goze de verdadeira felicidade e que tenha momentos tristes. Isso é muito normal que aconteça. E é possível que pessoas completamente infelizes tenham momentos de alegria. De alegria. Na verdade, isso acontece demais. Pessoas infelizes estão sempre ávidas e em buscas desesperadas por momentos de alegria, para esconder, para abafar o grito da sua própria alma. Então a alegria, né, ali aquela explosão, aquele momento, acaba sendo um paliativo, um band-aid sobre a sua infelicidade. Porque a alegria está para momentos temporais, a alegria ou tristeza para momentos pontuais. Se alguém perde um ente querido, não pode estar alegre, obviamente. Se alguém perde um emprego, não pode ficar alegre, não é? Se alguém está sentindo uma dor, não pode estar alegre. Agora, a pessoa pode ter uma paz interior que não se fundamenta em nada que é movível aqui nessa existência. O problema dessa existência é que tudo em que nós procuramos nos apoiar não são, parecem que são, mas não são. Você hoje tem, amanhã você não tem. O homem mais rico do mundo pode amanhã ser o homem mais pobre do mundo, em termos materiais. Ele pode ganhar, ele pode perder. A casa que você tem, você pode não tê-la amanhã. O emprego que você tem, por mais seguro que pareça, você pode não tê-lo amanhã. E nós então
aferimos a nossa felicidade nessas coisas temporais. Então, certamente, essa suposta felicidade são apenas alegrias, que são passageiras. Hoje estão, amanhã não estão mais. Já a felicidade não. A felicidade é um coração perene que se alicerça na verdade, que se alicerça na esperança. Na esperança. Por isso que eu acredito que, a despeito de qualquer coisa, a esperança, que já foi chamada filosoficamente de mal, né? Diz que a esperança foi o único mal que foi retido na caixa de Pandora. Mas o que é o homem sem esperança? Em que ele se apoia? Então, um homem sem esperança é um homem desesperado. Por quê? Porque ele está sempre na expectativa de que ele pode perder o fundamento. Porque os fundamentos nos quais ele se apoia são todos movíveis, são todos precários, são todos passageiros. Por isso que o homem é profundamente preocupado com a morte. Que ele quer garantir a sua existência. Eu não posso perder a existência. E ele sabe que em qualquer momento ele pode perder. Aí ele fica desesperado. Ele não tem esperança. Por isso que o homem, por mais dinheiro que ele tenha, ele sofre como o pobre que não tem. Porque o pobre sofre para adquirir, o rico sofre para não perder. Os dois estão no mesmo desespero. Por isso Jesus falou: olhai para os pássaros do campo. E aí um dia eu estava olhando para um pássaro, eu estava sentado assim, tinha uma pombinha e tinha um passarinho bem bonitinho, assim, um numa ponta, outro na outra do muro. E eu fiquei olhando para aqueles dois pássaros e lembrei da palavra de Jesus. Ô Jesus, eu queria tanto ser igual aqueles pássaros ali. Estavam tão bem, estavam tão tranquilos. Não podia falar que eles estavam alegres, porque a alegria, né? Mas eles estavam felizes, eles tinham uma serenidade. O pássaro fica olhando, sem nenhuma preocupação com o amanhã e nem com o ontem. Ele apenas está olhando aqui o momento. E a brisa suave batendo nas suas peninhas é suficiente para ele ficar ali totalmente plenificado, sereno, com o frescor da tarde. Não sabe que vai morrer, não se preocupa com a morte. Não tem que correr atrás de dinheiro, não tem que garantir o dinheiro, não tem que segurar o dinheiro, não está com medo de assaltante nem de coronavírus. Está apenas lá. Apenas está. Quanta serenidade. Quando Paulo diz que nós devemos ser alegrem-se sempre, ele fala de um estado perene de espírito que só é possível mediante a esperança. Na verdade, quem tem essa esperança está, nos termos aqui de Paulo, sempre alegres. Nos termos de Paulo, estamos traduzindo por felicidade. Não necessariamente que ele não tenha a sua tristeza, porque o próprio Jesus também ensina dizendo: bem-aventurados os que choram. Ora, o que está chorando não está chorando de alegria, mas de tristeza. Ele se entristece com o mundo, com a maldade, com a injustiça, com a perversidade, com as mazelas, com o sofrimento. Essa semana, há 3 dias, salvo engano, nasceu o neto da irmã Silvia, o meu sobrinho, bisneto da irmã Júlia, filho da minha sobrinha, a Juliana. E aí eu coloquei no grupo da família a seguinte frase. O nome dele é Luca, né? Luca, com 2 Cs. Coloquei: o Luca recebeu a sentença de vida. Geralmente se fala sentença de morte, no caso ele recebeu a sentença de vida. Ou seja, ele vai ter que agora existir aqui. Alexandre, mas você é muito pessimista, por que você fala sentença de vida? Porque é uma sentença. Os valores que nós temos, que são caros e que valem a pena aqui neste mundo,
são raros diante do que nós vemos acontecer. É uma criança que está vindo para um mundo hostil. Ele vai ser obrigado a estudar. Obrigado a estudar. Mas estudar não é bom? Seria bom. Seria muito bom conhecer organicamente as coisas. Mas você tem que estudar o que vão querer te ensinar, que nada te ensina, só confunde a cabeça. E você é obrigado, seus pais querem que você estude, a sociedade quer que você estude, você será obrigado, senão você não conseguirá emprego para nada. E quando trabalhar suado, para ganhar pouco. Vem as enfermidades, a dor, a lágrima, a perda. Sem esperança não tem como viver. Então, olhando para este mundo conforme ele se apresenta, todos aqueles que têm esperança e, consequentemente, são felizes, eles são tristes. Mas alegram-se sempre. Porque não é uma alegria de euforia, de qualquer coisa palpável, imediata e tangível. É a alegria perene do Espírito, que traz paz, sossego, certeza, segurança. Mesmo no momento da morte, quem tem esperança parte feliz, parte alegre, porque sabe, como diz o apóstolo Paulo, né? Eu sei em quem eu creio. Essa esperança, ela é maravilhosa, maravilhosa. O apóstolo Paulo continua dizendo: orem continuamente. E aqui é importante nós entendermos também que, assim como a alegria, precisamos ponderar que não é possível alguém orar sempre, toda vida, todo momento. Ou é? Bem, se ele diz que devemos orar sempre, é possível. Orai sem cessar. E, portanto, essa oração de que ele fala não deve ser o tipo de oração que nós entendemos, que é aquela que você começa com meu Deus que estás nos céus e termina em nome de Jesus, amém. Aquela oração que você faz antes de dormir, que você faz quando vai comer, que você faz quando quer receber alguma coisa, alguma proteção, algum bem, alguma coisa de Deus. Esse orar sem cessar é um estado de contínua alerta, contínuo alerta do seu espírito humano. É um espírito humano sempre conectado com Deus, sempre ativo. O espírito humano, ele não vigia, ele não dorme, ele está sempre vigiando, sempre atento. E, portanto, tudo que você faz, quando você tem essa lâmpada do espírito humano sempre acesa, é conferir todas as coisas a Deus, é ser grato por todas as coisas a Deus, é estar invocando a Deus em todos os momentos, em todos os lugares, no sentido então de que você está em constante oração. Ele continua dizendo ainda no versículo 18: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ora, dar graças em todas as coisas, só se você certamente levar em conta que mesmo as coisas ruins que nos acontecem cooperam para o nosso bem. Hoje eu ouvi a frase de uma pessoa me falou assim: olha, às vezes o seu pior inimigo é aquele de quem você mais necessita. O seu maior inimigo pode ser a coisa mais importante da sua vida, e você despreza. Por quê? Porque aquele inimigo às vezes está trabalhando na área necessária do seu coração. Pode ser a sua esposa, pode ser o seu marido, o seu filho, o seu irmão,
o seu vizinho, qualquer pessoa. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o contexto de Romanos capítulo 8 é exatamente o contexto das adversidades, dos sofrimentos que nós passamos aqui nessa terra. Ele diz, portanto, quando vem o sofrimento, você tem a opção ou de dar graças a Deus pelo sofrimento, no sentido de que aquele sofrimento vai te aperfeiçoar, em algum sentido, ou então de você murmurar. Se você murmura, o sofrimento não causa nenhum efeito em você. E aquele sofrimento, porque necessário, vai se repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, quantas vezes ele vai te acompanhar de diversas formas. Quando você entende que Deus escreve certo por linhas tortas, esse é um ditado popular que alguns discordam, mas eu penso que discorda por falta de reflexão, não é? Porque as linhas tortas são as nossas vidas. Nossas vidas, o nosso andar, o nosso viver, são linhas tortas. E porque são tortas, nós estamos constantemente provocando o sofrimento para nós. Aí Deus vem nessas linhas tortas, que é a nossa vida, e Ele vai escrevendo uma história reta. Ou seja, Deus se aproveita do sofrimento, Ele se aproveita das coisas negativas, Ele se aproveita das coisas que não nos fazem bem para produzir um bem em nós. Por isso que você precisa olhar para além de todas as coisas. Porque senão você vai falar, não, para algumas coisas eu dou graças a Deus, para outras eu não dou graças a Deus. Mas quando você fala graças a Deus, está dizendo Deus sabe de todas as coisas. Deus está no comando de todas as coisas. Deus sabe porque eu preciso passar por isso. E, portanto, eu vou me submeter a Deus nesse processo, para que esse sofrimento, essa situação, possa redundar em um bem muito maior que o próprio sofrimento. Por isso, em tudo, dai graças, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O 19 diz, não apaguem o espírito, né? E eu vou ter que parar por aqui, nosso tempo não nos permite avançar mais. Na próxima semana, na próxima quarta-feira, nós estaremos aqui para dar seguimento a esses preceitos que falam do evangelho prático neste mundo real, tá bom?